Que bom ter você por aqui, porque está rolando, né, o terceiro Fórum de Diversificação Econômica, esse ano, uma realização da Federaminas. E, por falar em Federaminas, nós estamos aqui com Leonardo Cunha, que faz parte, né, do Conselho Estadual de Assuntos Tributários da Federaminas. E não tem como, né, a gente falar de desenvolvimento, de diversificação econômica, sem falar desta questão tributária, um assunto muito importante para o desenvolvimento das empresas, que precisa destravar, mas também precisa ter conhecimento sobre esse assunto. Leonardo, prazer tê-lo aqui. Um ótimo também dia aqui, é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito bacana o evento. Então, Leonardo, a gente fala de diversificação econômica e gera uma preocupação para aquela pessoa que está começando como uma empresa, ou às vezes tem até experiência na empresa, mas não consegue dar aquele passo mais largo, muitas das vezes por falta de conhecimento. E se tem esse conhecimento, tem uma boa orientação, tem facilidades, consegue, né, entrar em alguns programas, inclusive, do governo federal, estadual ou até mesmo municipal, e gerar até mais vagas de emprego dentro da empresa, oferecer um serviço melhor, porque está tendo ali algumas isenções ou redução de impostos, da carga tributária que a empresa tem que arcar. Como que é esse trabalho da Federaminas justamente para intermediar isso, para ajudar, né, lá na ponta aquele empresário que está tentando crescer no mercado? Márcio e o pessoal que nos assiste, é de grande importância que as empresas tenham conhecimento justamente da legislação tributária, porque acaba sendo um custo. E assim, Márcio, muitas das vezes esse custo ele vai impactar, conforme você bem mencionou, no direcionamento da empresa. Se ela conhece a legislação e consegue benefícios fiscais, facilita para ela diminuir o custo dela, conseguir maior empregabilidade, conseguir um maior desenvolvimento, um maior fluxo de caixa, um maior retorno da própria atividade. A Federaminas tem encampado essa aproximação com os empresários justamente para que possa fornecer informações, aproximar profissionais, né, conceituados aí que tragam seriedade, comprometimento, transparência com as empresas, para que elas, conhecendo a realidade legislativa aí, e também as possibilidades do mercado, possam se direcionar. E nessa linha, a Federaminas, aproximando, né, do fórum regional, acaba criando uma ampliação desse fórum para não ficar restrito a determinadas regiões, mas trazendo justamente para uma ampliação maior para Minas Gerais, para que os empresários mineiros possam ter esse conhecimento, esse direcionamento, para que possam se desenvolver e buscar novas oportunidades. Nós temos regimes especiais em Minas Gerais, o e-commerce, por exemplo, nós temos alguns outros regimes, inclusive a Federaminas, a propósito, em relação ao e-commerce, ela fez uma reunião recentemente aí com a Secretaria de Fazenda do Estado para tentar buscar alternativas para os empresários, porque o e-commerce, por exemplo, teve uma restrição agora em que os empresários do e-commerce, que estejam nesse regime, passaram a ser obrigados aí a ter 30% do faturamento direcionado para vendas interestaduais. E isso está inviabilizando o direcionamento de vários empresários. Então, a Federaminas tem apoiado essas discussões, esses direcionamentos, para que a gente possa buscar soluções para favorecer os empresários. Bem, nós temos um assunto muito complexo que está sendo discutido lá em Brasília, né? Já cumpriu algumas etapas, mas tem outras a cumprir e, logicamente, a Federaminas tem voz para ajudar nessas soluções, que é a reforma tributária do Brasil. Como que vem sendo tratado isso e quais os pontos que mais preocupam nesse momento? Nesse momento, a preocupação maior é essa tributação do consumo, que foi objeto da reforma tributária. E precisamos ainda regulamentar essa reforma. E essa regulamentação tem sido objeto de discussões variadas, porque, por exemplo, o setor de serviços é o que mais vai ter impacto, porque ele tem a não cumulatividade, que ele não vai poder aproveitar créditos. Às vezes a empresa vai ter só mão de obra, essa mão de obra que vai prestar o serviço, ela não tem aquisições anteriores. Então, determinados segmentos vão acabar tendo um impacto maior na carga tributária. E isso pode ser um grande problema. Então, isso tem sido também negociado, né, no Congresso lá, para poder esses projetos de lei aí que estão tratando da reforma tributária, que não é só a parte sobre o consumo, tem outras questões envolvidas também, e ainda virá a reforma sobre a renda,
que ainda não foi tratada também. Mas o que está em pauta hoje, conforme eu disse, é a questão da reforma tributária sobre o consumo. E nós temos várias nuances e vários grupos de trabalho discutindo esse assunto, porque nós vamos ter alterações, inclusive na parte do contencioso administrativo, né, o judicial. Como é que isso vai ficar? Com o IBS, por exemplo, e a CBS, o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que tem a mesma base de cálculo, os mesmos fatos geradores. E aí, quando se trata do IBS, que vai ficar no lugar, vai substituir o ICMS e o ISS-QN, que é de competência do Estado e do município, respectivamente, e a CBS é de competência da União, como é que vai ficar isso? Então, isso está sendo também objeto de abordagem para que possa concentrar e não haver dissonâncias de julgamento, de entendimento. Porque imagine só, vai ser fato gerador, vai cobrar IBS e aí a CBS não? Ou vai cobrar de uma forma diferente? Então, nós vamos ter ainda muito que avançar, muito que tratar para reduzir a questão das obrigações acessórias, para facilitar esse atendimento das obrigações acessórias, para ter uma carga tributária que seja equilibrada para todos os setores, que não favoreça mais uns em detrimento de outros. Então, a Federaminas ela vem apoiando e, muitas das vezes, se colocando e fomentando o debate para que a gente busque soluções mais acertadas para os empresários. Não só para os mineiros, mas o foco acaba sendo Minas Gerais, por óbvio. Mas a ideia é justamente a gente colaborar com o país para o crescimento mesmo e a otimização da carga tributária, em que as empresas possam, apesar do tributo, se direcionarem, se manterem no mercado e crescerem, gerando empregos, gerando circulação econômica. Bem, quando a gente fala de diversificação econômica para cidades, né, da região ali do Alto Paraupeba, também região dos Inconfidentes, nós temos um grande potencial turístico nessas cidades. E grande parte do turismo é fomentada por serviços, né? Então, daí vem esse desafio, né, com relação a oferecer um serviço, poder ampliar esse serviço, mas pode ter essa barreira da questão tributária. O que vai ser discutido sobre esse tema, principalmente com esse foco desse tipo de serviço? Márcio, um ponto importante quando você diz turismo e serviço é relembrar que ainda nós temos algumas discussões relacionadas ao PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. E está diretamente ligado ao turismo, Totalmente né? Pandemia ligado. parou Sim, tudo, né? Parou Pandemia tudo. E nós tivemos 2 rompimentos de barragem em Minas Gerais, que também fez com que essas regiões caísse completamente a procura por esse serviço. Sim, então isso gerou um impacto grandioso negativo para as empresas. E não só as empresas, de forma geral, que estão fora do Simples, mas as que estão também. E esse programa emergencial do governo federal foi justamente para fomentar essa retomada. E não houve restrição inicial aí sobre empresas do Simples, sobre requisitos específicos para impedir que essas empresas acessassem. Então, esse programa ele zerou as alíquotas de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro líquido, também sobre PIS e COFINS. E depois nós tivemos alterações legislativas, inclusive não por meio de lei, mas por meio de portarias, por exemplo, do Ministério da Fazenda, que acabaram reduzindo aqueles quinais, a classificação da atividade econômica que as empresas tinham, para poder excluírem essas empresas do benefício. E aí, a cada dia, ou melhor, a cada modificação que nós tivemos reduções, exclusões de empresas de quinais, e aí várias empresas passaram a não poder mais fazer parte do Simples Nacional, ou melhor, não do Simples, mas fazer parte desse benefício aí de redução de alíquota, né, desses tributos que eu mencionei. E as empresas do Simples, várias sofreram com isso, talvez até a maioria. E aí, por não haver esse impedimento e até mesmo a perspectiva da legislação era fomentar esse setor, para a retomada desse setor, várias empresas, por se sentirem aí prejudicadas e afastadas dessa possibilidade, ingressaram com ação judicial e tiveram êxito e estão podendo usufruir desse benefício. E o governo federal acabou buscando, até por meio de medida provisória recentemente, a criar mais obstáculos. Inclusive, teve separação, por exemplo, de receita que poderia ser exclusivamente, para poder usufruir do benefício, somente aquelas específicas de determinado KNAI. Antes não tinha isso. Então, se criou restrições que acabaram gerando mais problemas para os empresários. E os grandes prejudicados, as empresas do Simples aí,
têm que, ou estão fazendo, o uso de medidas judiciais e têm conseguido êxito. Então, cada caso tem que ser um a ser analisado. E se a empresa já usufruiu na via administrativa, ou ingressou com uma ação, ou está no Simples, e depois ela pode ter no ano seguinte saído do Simples, ou o contrário, não estava no Simples, estava no lucro presumido, por exemplo, foi para o Simples. Então, cada caso é um que tem que ser analisado, mas o fato é que existe sim a possibilidade dos empresários buscarem alternativas para poder, de repente, buscar benefícios fiscais. Eu mencionei o PS, mas nós temos a necessidade de os empresários como um todo terem informações precisas da advocacia que os atende, da consultoria e da própria contabilidade, para que eles possam decidir acertadamente os melhores rumos das suas empresas. Então, isso é de grande relevância. Deixa eu agradecer aqui ao Leonardo Cunha, que é do Conselho Estadual de Assuntos Tributários da Federaminas, também milita como advogado na área, enfim, professor universitário, ele tem, né, muita experiência para estar falando sobre esse assunto e no Fórum de Diversificação Econômica, marcando presença também para, né, transferir um pouco de conhecimento e adquirir conhecimento também. E essa foi uma oportunidade de a gente estar falando um pouquinho mais sobre isso. E um alerta para você, empreendedor, aí, para você que quer empreender também, é importante não ficar só no operacional, né? Você tem que trabalhar o estratégico também, e esse estratégico requer estudos, uma conversa com o seu contador, com o advogado da área também tributária, que você pode ter a conquista de grandes benefícios para a sua empresa, para a saúde e desenvolvimento da sua empresa. Obrigado, meu caro. À disposição, foi um prazer. Conversamos com o Leonardo Cunha e você que está aí acompanhando nosso podcast, tem vários assuntos relacionados, tá, a desenvolvimento econômico, a diversificação econômica, rolando aqui no terceiro Fórum de Diversificação Econômica. Está sabendo? Nesse ano de 2024, nós estamos realizando o Fórum no Sebrae, em Belo Horizonte. Muitos assuntos sendo debatidos, tem a ESG sendo colocada em pauta, tem identidade geográfica também, vários assuntos que a gente vai debater por aqui, tá bom? E mais uma vez, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar essa live, esse podcast, tá? Com imagens aqui do ambiente, do salão, onde está acontecendo o evento, para você ver esse movimento, tá? Pessoas trocando ideias, conhecendo novas realidades também, abrindo a mente para diversificação econômica, um assunto tão atual, ainda mais no nosso estado de Minas Gerais.